Muito bem. Saudações. Conforme a gente prometeu já, alguns dias, na verdade, né, que ia fazer uma live para explicar, pelo menos mostrar o nosso entendimento do que está acontecendo. Explicar uma palavra pretensiosa. Dá a impressão que existe uma verdade que eu sou dono dela. Vou dar meus 2 centavos sobre o tema aqui. Bom, a minha visão é de que o sistema, não estou falando de uma crise bancária, que vai ser outra crise bancária, igual as crises bancárias que existiram. Não, estou falando que o próprio capitalismo está muito próximo da ruína. Certo? Então, a minha tese é essa. O próprio capitalismo está muito próximo da ruína. É sobre isso que a gente vai comentar. Certo? O capitalismo indo na direção da ruína. O interessante é que, quando a gente fala ruína, não é um evento, é um processo, desde que natureza é irreversível, ou seja, um processo que não possa mais ser parado. Porque, assim, se a gente fala que o capitalismo vai entrar em ruína, dá a impressão que pode chegar outubro, novembro, quando isso provavelmente vai acontecer, aí o novo mundo já se inicia e 2024 vai ser só leite e mel. Não. Mas não mesmo. Quando eu falo ruína, é uma situação do tipo do que aconteceu com o Titanic, quando a sua lateral foi rasgada pelo iceberg, né? O Titanic afundou por erro do capitão. Foi erro do capitão. Se ele tivesse batido, o Titanic não teria afundado. Afundou, porque ele tentou desviar, e a lateral do iceberg simplesmente rasgou a lateral do navio. A água entrou e o navio adernou. Certo? Então, a partir do momento que os lastros laterais se encheram de água, é um momento em que nada mais podia ser feito. Então, só que o processo levou tempo, levou umas horas. A mesma coisa vai ser a ruína do capitalismo. O crash, o grande crash, aquele diante do qual nada vai poder ser feito, eu prevejo acontecer em algum momento entre setembro e novembro. Certo? Como nós já dissemos aqui em várias ocasiões. Mas eu quero explicar, ou pelo menos tentar passar a minha visão de como o sistema chegou nisso. Quer dizer, não vai ser uma revolução no sentido clássico. As pessoas vão para a rua, tipo a francesa. Não. Até porque a Revolução Francesa foi meio farsante, né? A primeira revolução burguesa não foi a francesa. Foi a gloriosa. Foi gloriosa. A Revolução Gloriosa coloca a burguesia diretamente no poder. Logo em seguida, eles criam o primeiro Banco Central, que foi o Banco da Inglaterra. Então, a primeira Revolução Burguesa foi a Revolução Gloriosa. Falar que foi a Revolução Francesa é ótimo se você quer escamotear o que de fato é o capitalismo. O capitalismo é um sistema que foi contra a escravidão, não no Brasil, né? Porque no Brasil nós somos a vanguarda do atraso. O capitalismo foi um sistema que foi contra a escravidão, porque na escravidão você tinha que alimentar e dar moradia para o escravo. No capitalismo, não. Então, assim, eu penso que a gente pode começar por aí. Nós fizemos um roteiro, vamos tentar segui-lo, para que não fique desnecessariamente longo. Bom, primeira coisa são as evidências. Como é que a gente mostra que a vaca foi para o brejo? Como ela foi para o brejo? Nós começamos aqui, gente, com... Eu vou até passar aqui um link no Twitter, que vai tá lá no grupo, né? Link no Twitter, que é o roteiro, e ele começa mostrando uma comparação entre a rede ferroviária dos Estados Unidos em 1962 e em 2005. O que aconteceu com a rede ferroviária dos Estados Unidos entre 62 e 2005? Foi destruída. Tivemos aquele acidente, a gente tem o duro de fazer umas coisas dessas é que a gente tem que desconstruir burrice. Né? Eu lembro que quando teve, meu Deus, um acidente de trem em Illinois, aí veio... Eu tenho quase certeza que são os próprios Estados Unidos, alguém lá que manda soltar umas palhaçadas dessa, e que os imbecis vestidos de verde, ou os idiotas pintados de vermelho, caem como patos. Nossa, meu Deus, houve um acidente terrível, East Palestine, Illinois.
é uma nova Chernobyl. Gente, como é que as pessoas são tão burras? Como é que elas são tão intelectualmente desonestas? Eu fui em Chernobyl. Chernobyl é uma cidade que eu conheço. Eu tive lá. Por isso eu fiquei tão nervoso. Eu estive em Chernobyl. É uma experiência devastadora. Hoje em dia parece que os moleques, esses idiotas, vão lá fazer livezinha. Mas por que hoje em dia, tá, né? Vamos falar sério. Mas quando eu fui lá, e nem faz tanto tempo assim, faz uns 8 anos, ainda era um clima de muito respeito pelo que aconteceu, pelas pessoas, pelas vítimas. Cara, você vai em Chernobyl, uma pessoa que foi em Chernobyl falar que aquela palhaçada que aconteceu em Illinois é uma nova Chernobyl, lógico que a pessoa não foi. É o problema de Humberto Eco, né? Humberto Eco falou, ó, a internet vai dar voz a uma legião de imbecis. E, de fato, deu voz a uma legião de imbecis que se agrupam em manadas. Verdade seja dita. Eu até queria fazer uma live calmo, tranquilo, com tom de voz ponderado, mas não dá, sério mesmo. É muita burrice. A gente tem que lidar com muita estupidez. Sabe? Como é que a gente explica a história, como é que a gente explica o desenvolvimento econômico, as mudanças geográficas, se a gente compactua com a chamada narrativa oficial? Então, vamos começar por aí. A primeira imagem mostra a deterioração absoluta do sistema ferroviário dos Estados Unidos entre 62 e 2005. E nós estamos em 2022. Os Estados Unidos, em 1962, tinham 500 mil de quilômetros de ferrovia. Hoje tem 226 mil. Eles perderam metade das ferrovias dele, e as que restaram está como aquela que a gente viu em Illinois, um acidente. Aquilo foi um acidente. Nem tragédia aquilo foi. Tragédia é um desrespeito contra qualquer tragédia de verdade. Quantas pessoas morreram em Illinois por conta daquele acidente de trem? Nenhuma. Morreu peixe, rã e calango. Alguns peixes, algumas rãs, alguns sapos e alguns calangos. E as pessoas têm a pachorra de dizer que é uma nova Chernobyl, que o governo dos Estados Unidos estava tentando esconder. Ele não estava tentando esconder, ele estava tentando mostrar, contando com imbecis, com gente burra, para divulgar e criar um auê em cima de uma coisa que não era um auê. É um acidente trivial. A notícia é a deterioração da malha ferroviária americana. É isso que ninguém discutiu. Ficou todo mundo tão imbecilizado. Gente, nem explosão houve. Queimou. E quem queimou foram as próprias autoridades americanas. Então o negócio nem explodiu. E aí veio a teoria, oh meu Deus, liberou uma luz de gases tóxicos. Mais uma vez, burrice! Muita burrice. A substância que caiu em maior quantidade é a que se usa para fabricar tubo de PVC. Oh, mas ela pode, entrando em contato com a água, se transformar em ácido clorídrico. Sim, só que não entrou. E ela só dura 24 horas. Então, toda a narrativa foi construída de enorme desastre ambiental, de nova Chernobyl, e isso ilustra o ponto que eu quero dizer. É muito fácil ser burro hoje. Na verdade, nós já temos a primeira geração da história humana mais burra do que a anterior, no Ocidente. Não acontece na China, nem na Índia, nem nos árabes, nem no Irã, não, nem na Rússia. No Ocidente e na América Latina. Né? E vamos deixar claro que a América Latina não é o Ocidente. Então, nós temos a primeira geração humana mais burra do que a anterior, desde o surgimento da humanidade. E já estamos caminhando para ter uma segunda geração ainda mais burra. Porque é muito fácil ser burro. É só ser empolgado. É só você não ter critério. Então, é parte da ruína, e eu gosto de falar sobre isso. Na verdade, eu preciso, não gosto, não, me irrita. Porque eu até estava tendo uma discussão assim, tranquila, mas com uma cidadã no Twitter que padece do mal no caso latino-americano, que não é ocidental. O Larry Johnson publicou um texto em que ele fala que a civilização ocidental destrói os valores religiosos, que as pessoas cristãs, judias, islamitas vão se levantar contra isso. Né? Aí a pessoa ficou nervosa, mas como é que pode? Valor religioso, isso não existe. Gente, isso é tão difícil de se entender. A pessoa não é esclarecida, branca, com curso superior, parabéns, que ótimo.
ela chega à conclusão que a religião não importa. Não importa para ela, desgraça. Não importa para ela. Para a maior parte da humanidade, importa, e muito. Então é muito fácil a religião. Ela não importa esse mundo pós-moderno. Vai falar de mundo pós-moderno na favela. Vai falar de mundo pós-moderno na roça. Vai falar de mundo pós-moderno em cidade pequena. Uma população desses lugares, e a maior parte da população. É muito fácil para o branco classe média, para a branca classe média, sentada com a bunda no sofá confortável, na porra do notebook caro, ficar falando merda sobre o que não entende. Certo? Você aceita a infraestrutura, mas ignora completamente a superestrutura, em especial o aparato ideológico. A maioria das pessoas ainda é religiosa no mundo inteiro. Perfeito? Esse negócio de, oh meu Deus, o identitarismo, não sei o quê, e os não sei o quê, eu não sei quem é homofóbico, não sei quem é misógino, não sei o quê. Gente, o ocidental e o carrapato de ocidental tem uma dificuldade enorme de aceitar que existem outras civilizações e outras visões de mundo. Não só fora do Ocidente, como mesmo dentro do Ocidente. Se vocês acham as leis da Rússia homofóbicas, dá uma olhada nas leis do estado do Alabama. Se vocês acham as leis da Rússia transfóbicas, dá uma olhada nas leis de muitos estados dos Estados Unidos. Se vocês acham um horror a suposta misoginia dos russos, dá uma pesquisada na lei do Texas. É muito fácil ser burro. Porque o identitarismo serve exatamente para isso. Você pega um discursinho como daquela safada, vamos usar a palavra, safada, vagabunda, vamos falar o nome. Você não pode falar que é vagabunda, safada, claro que eu posso. Você está falando de quem? Estou falando daquela infeliz, vamos citar nome, né? Ela processa por qualquer crítica. Daquela infeliz que repete as ideias que ela leu num livro da Simone Butler, que é uma intelectual desonesta, a Judith Butler, aliás, que é desonesta até a alma. Tem um texto do argentino, depois eu posso até passar para vocês, que descasca a Judith Butler. Ela é desonesta. Sabe? Ela é desonesta. Ela é intelectualmente desonesta. Ela é uma liberal desonesta. Tanto liberal quanto a Hannah Arendt foi uma liberal. Enganou muita gente, mas enganou gente demais da conta. A Judith Butler é outra, da velha cepa liberal de gente intelectualmente desonesta. Aí foi a identitarista preta, né? Leu lá a pessoa no lugar de fala, na apropriação cultural, escreveu uns livrinhos, fez a faculdade, agora está fazendo mestradinho, vive aparecendo nas TVs, nos jornais liberais, na mídia liberal, né? Falando e criando adolescentes histéricas e imbecis. Porque é muito chique, né? Você comprar a ideia da classe supostamente intelectualizada dos Estados Unidos. Soa muito elegante você comprar ideias que não são brasileiras, que não são do nosso povo. Essa gente miserável não conhece o nosso povo. Não tem a menor ideia do que é o nosso povo. Eu sou filho do povo. Muita gente é filho do povo. Não estou dizendo que eu compactuo com isso, não. Eu sou anarquista. Não existe no meio do povo muitos anarquistas. Mas eu conheço o povo, porque eu venho dele. Essas pessoas não. Eles foram criados em casulinhos. É o tipo de gente que fez intercâmbio, né? Intercambista. Que gosta de falar o ridículo de falar inglês com sotaque americano. É esse tipo de gente. E por que nós estamos começando com isso? Você não ia falar da crise? Então, isso é a crise. A crise passa pelos valores. Quando você tenta impor valores que o povo não vai aceitar, mas não vai mesmo, a direita conseguiu um feito extraordinário, que é acreditar à esquerda valores que não são populares. Ao invés da esquerda discutir salário, condição de trabalho, ela está discutindo siglas, LGBT, né? Sigla. Ela está discutindo palavras inventadas, palavras novas, neologismos em inglês. É isso que ela está discutindo. Qual que é o alcance disso no povo? Nenhum. Aí o povo faz o quê? O que a direita sempre quis, vira conservador. E aí os pobres, e eles são maioria, ainda mais num país como o nosso, eles são maioria, passam a se identificar com o valor do opressor. Por quê? Porque o povo é burro? Não, porque a esquerda é burra.
Os liberais são burros. Eles entregaram na mão da direita o povo, as pessoas pobres, as pessoas humildes, porque foram abandonadas em função de um discurso idiota, de 2 discursos idiotas, de 3 discursos idiotas. As pessoas não vão comprar uma ideia porque Branquinho leu num livro da Judith Butler, é o do idiota que copiou da Judith Butler. Mas fala isso para os liberais. Fala isso para os liberais que estão lacrando na internet. Fala isso. Não. Eles vivem no mundinho deles, né? No mundinho de intercambistas com amigos intercambistas. De gente que morou na Irlanda, que morou em Londres, que morou em Lisboa, que morou em Nova York, que morou na desgraça que seja. De um país que eles acham chique. Que falam inglês com acento nova-iorquino. E essas pessoas juram que estão abafando. Não. Elas estão entregando o povo e o destino delas próprias na mão dos liberais. Esses sim são inteligentes. Porque eles jogaram no colo da direita a maioria da população que é pobre. E isso no mundo inteiro. Nossa, essa ascensão do fascismo. A ascensão do fascismo. Não passaram, passaram. E passaram com um trator. E vão passar de novo se a esquerda não aprender nada. Leia Marx. Marx. Esquece a porra da Judith Butler. Lê Marx. Lê Simone de Beauvoir. É isso. Então, a primeira coisa da nossa derrota, porque a gente está falando capitalista ruim, mas até aqui nós mesmos só temos tomado na tarraqueta. Perfeito? Nós só temos tomado na tarraqueta. E nós tomamos na tarraqueta por quê? Porque o povo, e isso nos Estados Unidos, no Brasil, na França, foi entregue para a extrema-direita. Porque esquerda virou discursinho identitário. Esquerda virou progressista. E deixou de defender trabalhadora, deixou de defender trabalhador. Será que não passa na cabeça de ninguém que esses não defendem trabalhadores, não são esquerda? Você vê, está lá o Partido Democrata, né? E a vice-presidente Kamala Harris é mulher e negra. Nossa, deve ser ótimo para uma criança síria, né? Morrer por uma bomba mandada pela Kamala Harris, que é mulher e negra. Ia ser fantástico, né? Centenas de milhares de mortos no Irã. Nossa, meu Deus, eu vou morrer, talvez de fome, de doença, de bomba. Mas quem está mandando a bomba é uma mulher preta. Que bom para mim. Será que as pessoas não veem? Gente, sério. Não estou falando para gostar, nem para concordar. Mas vai ler Marx. Vai ler Marx. Lê Marx. Lê Simone de Beauvoir. Lê até o Fanon. O Fanon, ele se considera africano, né? Eu acho isso ridículo. Quer ler o que um africano pensa? Lê Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ. Fanon é um martinicano empolgado marxista. Ele não entende nada de África, mas nada, porque ele não é africano. E ele nunca entendeu porra nenhuma de Marx. Ele aplicou o conceito de psicanálise e marxismo na Argélia. Parabéns para ele, ótimo intelectual, branco, só que preto. Não é africano. Eu vejo um punhado de gente, desses identitaristas, né? Não sei o que, a África. O cara é preto e se acha africano. Isso é tão ridículo, tão estúpido, quando o cara ser branco, ou nascer no Mooca, ou nasci em Horizontina, no Rio Grande do Sul, ou nasci em Papanduva, em Santa Catarina, sou italiano. Ou nasci em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, e sou alemão. Sabe? É tão ridículo um branco, filhote italiano, ou filhote de alemão, achar que é europeu, que é alemão, que é italiano, quanto um preto brasileiro achar que sabe o que é ser africano. Detalhe, não é? Mas hoje em dia o nível do debate é tão raso e tão baixo porque falta honestidade. As pessoas têm medo. Certo? E aí a gente consegue explicar por que a gente se perdeu. Acho que quando eu vou falar de ruína do capitalismo, daqui a pouco eu começo a seguir o roteiro, como eu publiquei no Twitter, a primeira coisa que a gente tem que ter claro,
é que o fato do capitalismo entrar em ruína não quer dizer que a gente vai vencer, não. Isso é tão estúpido quanto os capitalistas acharem com a queda do Muro de Berlim que o capitalismo tinha vencido. Nossa, a União Soviética caiu. O capitalismo triunfou. Só que esqueceram a China. Achar que porque o capitalismo está indo para o abismo, o socialismo ou o anarquismo vão vencer, é tão burro quanto achar que o capitalismo venceu porque a União Soviética caiu. Tão burro e tão perigoso. É um momento que exige reflexão, que exige muita reflexão, que exige estudo, que exige diálogo, que exige compreensão. Não exige muita paciência, não. É chegado o tempo dos monstros. Na era dos monstros, sabe aquele período em que, como diz um escritor famoso, acho que Bertolt Brecht, né? O velho ainda não morreu e o novo ainda não nasceu. Não é tempo para covarde, para fraco, para medroso, para inútil, para quem fica passando pano. Certo? Então vamos fazer o seguinte, eu até coloquei um negocinho de som, porque eu tinha planejado essa primeira parte, porque eu vou ter que ser mais enfático nela, porque tem que ficar muito claro para todo mundo que me ouve, não estou dizendo que as pessoas têm que concordar, pelo amor de Deus, mas tem que ficar muito claro para todo mundo que me ouve que o fato do capitalismo caminhando, repetindo, está caminhando para o fim, não quer dizer de forma nenhuma que um mundo melhor está nascendo. Isso vai depender da gente. Certo? Então, vou fazer um pequeno intervalozinho, porque eu moro sozinho e eu mesmo tenho que cozinhar para mim. Meu feijão, acho que acabou a água. Então, vou colocar um comercialzinho de 30 segundos, é o prazo de eu ir lá e desligar a chama, tá, gente? Aí já volto para a gente seguir o roteiro. Fiquem aí. Peraí, calma. Nossa Senhora, quando eu planejei, ia funcionar bem mais rápido. Pronto, voltei, gente. Desculpa aí, mas é porque aqui a gente fala da classe trabalhadora sendo trabalhador. Eu trabalho, né, quem já sei há mais tempo, eu trabalho na roça. Trabalho na roça. A maioria dos intelectuais marxistas é professor, né? Professor universitário. Eu fui professor até um tempo atrás, mas aí não tem mais espaço para uma pessoa que nem eu na educação, não. Então, estou trabalhando na roça. Aí, quando você fala o intelectual orgânico, eu não sou intelectual, mas eu sou orgânico. Porque quando eu falo de trabalhador, quando eu falo de povo, eu estou falando também de mim. Certo? Não é uma abstração teórica. Não. Então, bom. Mas, enfim, agora sim a gente vai começar a segunda parte, que é a tentativa de compreensão de como o capitalismo está indo para o brejo. Primeira coisa, no mapa que nós mostramos, no nosso roteiro no Twitter, mostra a degradação absoluta da rede ferroviária dos Estados Unidos entre 62 e 2005. Logo abaixo tem outras duas figuras. Na verdade, uma figura, né, mostrando dois mapas. A rede ferroviária chinesa em 2008 e em 2020. É impressionante. A China construiu 150 mil quilômetros de ferrovia em 12 anos. 150 mil quilômetros de ferrovia foram construídos em 12 anos. Enquanto os Estados Unidos perderam 270 mil quilômetros de ferrovia
A China, em 12 anos, né, os Estados Unidos perderam 270 mil quilômetros em cerca de 45 anos. Não, perdão, 62? Em 60 anos eles perderam 258 mil quilômetros de ferrovias. Em 12, a China fez 150 mil. Só de trem-bala, a China tem 30 mil quilômetros, o que é mais que o triplo do resto do mundo junto. Então, o que aconteceu? O capitalismo liberal, ele inventou umas técnicas de ganhar dinheiro e esqueceu que a essência do modo é a produção. O capitalismo é um sistema terrivelmente improdutivo. Ele é ineficiente na alocação de recursos, certo? Totalmente ineficiente, e simplesmente ele deixou de produzir. Ele especula. Deixar de produzir foi o erro dos Estados Unidos. Nós vamos comentar daqui a pouco sobre o efeito disso na guerra que eles mesmos causaram. Mas, além dessa debacle dos Estados Unidos, e em geral, os Estados Unidos, incrivelmente, não têm uma fábrica de armamento nuclear. Vocês sabiam disso? Os Estados Unidos não têm tecnologia para purificar urânio. Eles usam polônio, que não consegue purificar urânio. O Brasil consegue, eles não. Eles não têm tecnologia para purificar urânio. Eles não têm fábrica de arma nuclear. Na verdade, o complexo industrial militar hoje se resume a umas 8 empresas. Então, todos os setores que não eram lucrativos foram fechados. Por isso que eles não conseguem construir arma mais. Estão perdendo que não conseguem fazer arma. Sem falar no atraso tecnológico, né? O caso da Europa é ainda mais patético. O mapa que eu estou mostrando lá no Twitter mostra o desemprego em janeiro de 2023. Grécia e Espanha devastadas por mais de 11,5% de desemprego. Você tem 4 países com mais de 7% de desemprego: França, Itália, Portugal e Suécia. E nos Estados Unidos, o único estado com mais de 5,5% de desempregado é Nevada. Você tem mais desempregados, muito mais desempregados na Europa do que nos Estados Unidos, porque a Europa resolveu fazer o que os Estados Unidos queriam. A Europa virou uma colônia. Gente, é uma situação tão ridícula. Eu falo bastante sobre isso, mas quando eu falo, não é uma ideia minha, por favor. Quem sou eu na fila do pão? O nazismo foi basicamente o quê? O bom e velho imperialismo que os europeus levaram, por exemplo, para a África e para a Índia, só que contra eles. O que era a Alemanha nazista? Um Estado colonialista, imperialista. O que a Alemanha fez com o resto dos europeus não é nada comparado com o que os europeus fizeram com os africanos. A Whoopi Goldberg falou uma coisa parecida com isso e foi cancelada, vai ser sumir com ela. Mas ela falou uma coisa que corretíssima. Foi o seguinte: eu tá cheio de filmes sobre o Holocausto. Na verdade, um punhado deles ganhou o Oscar, né? Aquele que venceu o Central do Brasil é um filme, o negócio do piano, o pianista, menino do pijama listrado, tá cheio de filmes. A lista de Schindler. Hollywood sempre que tem uma crise de criatividade, igual agora, com essa palhaçada que só tem filme de comics, de Marvel, herói, mundos de fantasia, sabe? Essas coisas para adulto infantilizado. Para adulto infantilizado. Essas coisas para adulto infantilizado, aí para tentar dar um brilho, né? Eles inventam um filme sobre o Holocausto. Algum ponto de vista, já teve de criança, já teve de pianista, já teve de humorista, já teve de nazista bonzinho. Eles sempre dão um jeito de inventar alguma coisa. O nazismo matou 6 milhões de judeus. O Holocausto foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus. Só o colonialismo belga matou 10 milhões de africanos. E por que a morte desses 6 milhões de judeus comove Hollywood, comove o mundo inteiro, e ninguém dá um pio sobre os 10 milhões de congoleses que o rei da Bélgica, Balduíno, assassinou para ganhar dinheiro com borracha? Certo? Estamos denunciando a hipocrisia. E da grande. Mas mais que isso, está explicando o que foi o nazismo. Foi o que os europeus fizeram com os africanos, com os indianos, com os asiáticos. Só que feito com eles mesmos. Por eles mesmos. Pelos alemães. Esse foi o nazismo. Então, eles enfrentaram o colonialismo sobre os nazistas, né?
E agora estão reconhecendo de novo, estão voltando ao feudalismo, porque a Europa agora é um feudo dos Estados Unidos. A Europa é um feudo dos Estados Unidos. Né? Como é que pode, gente? Que decadência, que declínio. Mas, enfim, esse é uma espécie de status quo atual. Vamos dar um passo adiante e explicar lá nas suas origens, no pós-guerra, como tudo isso chegou a acontecer. Primeira coisa que a gente tem que explicar, a Sociedade Monte Pelerin. O que é a Sociedade Monte Pelerin? Vamos falar sobre a Sociedade Monte Pelerin. Parece o nome dele, só que é conspiratória, né? Mas ele existe mesmo, até na internet. Muito bem. Eu vou passar aqui no canal, um link de um vídeo que explica o que é o neoliberalismo. Certo? É um vídeo de humor, gente, ótimo de assistir. Vocês vão rir muito, vocês vão chorir, né? Deixei no canal, ele está explicando. Ele fala da Sociedade Monte Pelerin. Certo? É um vídeo alemão. Corrupção faz o mundo girar. Muito interessante. Mas eu fiz um fio. Vou deixar aqui o link do fio. No fio é a mesma coisa, só que escrito, explicado, com dados, fontes, né? Porque a gente aqui, às vezes, se empolga, mas a gente sempre coloca a fonte. Então tá aqui. Sociedade Monte Pelerin. Vocês entenderam o que foi. Vamos lá. As pessoas são capazes de passar horas e horas assistindo macho escroto e manipulador na TV e ir para a rede social defender. Isso ficou mais que provado inúmeras vezes. Eu estou falando, quando eu escrevi isso, eu estava muito, muito bolado com o caso do Will Smith com o humorista nos Estados Unidos. Mostra bem o que são os Estados Unidos de hoje, mas deixa para lá, um caso gringo. Mas vamos voltar ao assunto Monte Pelerin. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que a Sociedade Monte Pelerin é difusora e patrocinadora do pensamento neoliberal. Existe, sim, e conta com 75 anos de idade. Ela existe há 3/4 de século. O trabalho dela é em prol dos ricos, pelos ricos e para os ricos, enquanto os pobres e a classe média, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Inclusive reconhecido academicamente. Né? Tem um link lá no estudo da Unicinos falando sobre isso. O status atual da crença da relação do Ocidente e países subalternos com o neoliberalismo é isso aqui. Nós fizemos um estudozinho sobre neoliberalismo, globalização e nazismo, que estão faces da mesma moeda. Certo? Para os neoliberais, o objetivo da economia é facilitar a troca de ideias, da economia não, né? Da sociedade Monte Pelerin. O que eles querem? Qual que é o projeto deles? A visão, né? Facilitar a troca de ideias entre acadêmicos com ideias semelhantes, ou seja, neoliberais, na esperança de fortalecer os princípios e práticas de uma sociedade livre. O Ocidente ele associou liberdade a livre mercado. E estudaram o funcionamento, as virtudes e os defeitos dos sistemas econômicos orientados para o mercado. Princípios são basicamente os de Milton Hayek. Implementação do liberalismo como princípio absoluto da organização social. Se o capitalismo, estudado por Marx, parte da mercadoria como seu átomo, o liberalismo parte do lucro como seu fim. Certo? Então, o que eles querem? E defendem? Privatização, redução dos impostos e destruição do estado do bem-estar social. Isso que eles querem. Então, novamente, o que eles querem? O que a Sociedade Monte Pelerin quer? Privatização, redução de impostos, destruição do estado do bem-estar social. Mas esses acadêmicos, nós sabemos como são os acadêmicos, né? Sabemos como são os acadêmicos. Quem paga? Quem está pagando? Quem paga a farra? Quem paga as viagens internacionais, os hotéis? Mas acontece muito com o médico, né? As empresas de farmacêuticas dão viagem, dão não sei o quê, e aí, coincidentemente, eles começam a receitar só o que os patrocinadores indicam. Acadêmica é a mesma coisa. Mas quem patrocina eles? Fundação Rockefeller e o Banco da Inglaterra. Então, eles que patrocinam a Sociedade Monte Pelerin, os intelectuais. Então, no lugar de dizer os ricos devem ficar cada vez mais ricos à custa da classe média e dos pobres, esse povo diz que se os ricos enriquecerem, vai ser melhor para todos.
né? E o Brasil, sobretudo sobre Temer e Bolsonaro, demonstra que nenhuma ideia é tão estúpida e odiosa que não possa ser vendida e, pior ainda, comprada. Milton Friedman, que ganhou um Nobel... Gente, não existe Nobel da Economia, tá? Só para deixar claro, não existe Nobel da Economia. Alfred Nobel sequer acreditava que a economia era uma ciência. E ele estava certo. Porque Alfred Nobel conhecia a ciência econômica marginalista, não a ciência política. A ciência marginalista é essa que ensina a fazer conta de matemática, certo? E reduz a economia a cálculos. É o que o Luiz Nassif chama de professores de Deus e cabeça de planilha. Certo? Professor de Deus, cabeça de planilha. Ele faz nas contas e acha que entendeu o mundo. Alfred Nobel não acreditava que fosse ciência e não destinou um prêmio Nobel para a economia. O que acontece é que o Banco Central da Suécia criou um prêmio e colocou a revelia da família Nobel, o nome dele, para dizer que é um Nobel de economia. Não existe, repito, não existe Nobel de economia. É só um prêmio dado pelo Banco Central da Suécia para quem defende as ideias que os banqueiros gostam. Certo? Para quem defende, basicamente, a ideia de somente mercado desregulado conduz à liberdade absoluta. É palhaçada. De vez em quando eles escolhem alguém que não é bem dessa linha para disfarçar. De toda forma, os neoliberais tiveram um laboratório para testar essa teoria. Foi o Chile, do ditador Augusto Pinochet, e o auxílio dos Chicago Boys. Um desses miseráveis era, inclusive, o Paulo Guedes. Certo? E todo mundo conhece o Paulo Guedes. Sabe o que ele fez no governo Jair Messias Bolsonaro. O Brasil de Guedes é tão parecido com o Chile de Pinochet exatamente por isso. Né? A lógica é a mesma. Bom, de toda forma, para dar credibilidade para suas teorias, os neoliberais não apenas criaram a farsa do Prêmio Nobel da Economia, como deram esse suposto Nobel da Economia a 6 membros da Sociedade Monte Pelerin. Friedrich Hayek, Milton Friedman, Gary Becker, George Stigler, James Buchanan, vamos falar um pouco desse James Buchanan, Maurice Allais, Douglas Worth e Ronald Coase. Convém lembrar que os 2 primeiros, né, que ganharam esse Nobel, Friedrich Hayek e Milton Friedman, também eram fundadores da Sociedade de Monte Pelerin, junto com Frank Knight, Bertrand de Juvenel, Michael Polanyi, William Hork, George Stiller, Karl Popper. Karl Popper, sabe aquele que fala assim, não devemos ser tolerantes com os intolerantes? Ele não está falando de nazista, não, gente, ele está falando de socialista. Hoje em dia é fácil demais, as pessoas são muito empolgadas. E, claro, o imbecil do Ludwig von Mises. Guedes faz parte, mas é só um pulo da Sociedade de Monte Pelerin. Muita coisa, de Paulo Guedes ao blairismo, aos Reaganomics, passando pela ditadura chilena e os nobres da economia, que as pessoas podem acreditar ao acaso foram cuidadosamente planejadas por membros da Sociedade Monte Pelerin, que são a voz e a cara do liberalismo ocidental. O objetivo dos crápulas, passagem do neoliberalismo para o neofeudalismo financeiro. Certo? A esperança que a humanidade pode ter contra eles é que a Rússia vença. Não vai acontecer no Brasil, gente. Aqui eles venceram. Certo? Já ouviu falar da Cato? Aparece muito na Veja, na Folha, no Estadão. Cato, Center for Economic Policy Studies. Já ouviu falar da Heritage Foundation? Do Institute of Economic Affairs? Center for Policy Studies? Isso vem em várias revistas, jornais, mídia. Sem falar em Fundação Ford e organizações com menor credibilidade, como o Instituto Mises, que não tem nenhum, Instituto Milênio, que negando alguns trouxas. Tudo isso é conectado à Sociedade Monte Pelerin. Você já deve ter ouvido falar desses nomes que eu falei na Veja, na Folha, na Globo, New York Times, The Guardian, nos Times, né? Os postos da vida. Certo? Não é sem razão e proposta. A função deles é facilitar o serviço da mídia e dar credibilidade às ideias deles e aos especialistas deles. Não existe debate. Você coloca um especialista para falar o que eles querem que a imprensa mostre. Lei de responsabilidade fiscal. Estamos dentro de ver a ideia de jirico, que nunca foi transformada em lei em qualquer outro país do mundo, por razões óbvias, que é a base do suicídio político-econômico da Dilma, sobre Joaquim Levy. A Dilma, gente, eu respeito demais a Dilma, amo demais a Dilma. Mas ela selou o destino dela quando escolheu o Joaquim Levy.
ministro da Fazenda. Depois veio o golpe de Temer e o governo Bozo, graças ao Marreco de Maringá, né? E ao crente safado que está do lado dele. Tudo isso é baseado nas ideias do tal James Buchanan. Lembra que eu falei? Membro da Sociedade de Monte Pelerin, e que recebeu de outros membros da Sociedade de Monte Pelerin o Nobel da Economia. A ideia dele é: tira da classe média e dá aos ricos, transforma os pobres em miseráveis e a liberdade cresce. Outra ideia de James Buchanan é privatizar, transformar o patrimônio público erguido com dinheiro dos trabalhadores em lucro privado. Redução de impostos, retira dinheiro da saúde e da educação e dá aos ricos. O Brasil faz isso. Pensa, os militares têm um orçamento maior que a soma do orçamento do Ministério da Saúde e da Educação. E metade de tudo que o Brasil arrecada vai para pagar serviço da dívida, ou seja, vai direto para a bolsa de banqueiro. Isso é uma ideia de James Buchanan. É destruir o estado do bem-estar social e erguer uma sociedade liberal, baseada na liberdade econômica. Então, a Sociedade Monte Pelerin, ela é primeira parte da construção do mundo capitalista. Outra parte importante, o sobrinho de Freud. Cara, incrível. A história desse sobrinho de Freud é um negócio assim que assusta. Mas, como eu disse, o que não falta no mundo de hoje é o chamado de autobútil, né? Vou passar aqui para vocês o link desse negócio do sobrinho de Freud. Quem foi o sobrinho de Freud? O que ele fez? Gente, o nome dele é Edward Bernays e ele influenciou imensamente o consumismo. Ele aplicou as teorias do tio de psicanálise para a manipulação das massas. Ele chegou à conclusão verdadeira que as pessoas se comportam em manadas. Certo? Tem até um livro bem mais antigo que fala sobre isso, chamado Ilusão Popular e a Loucura das Massas. Deixa eu passar aqui para vocês, que é uma leitura muito interessante, feita ainda no século XIX, cara. Eu tenho ele em casa, só que eu acho que tem ele. Quando eu perdi minhas terras, eu não consegui trazer tudo que eu tinha. Então, eu nem sei se eu tenho. Eu não tenho estante, eu coloco em cima da mesa. Aqueles que vocês estão vendo ali no fundo. Ilusões Populares, se eu achar o link dele. Gente, vale cada centavo. Quem puder comprar, eu recomendo. É um livro... Ah, não, tem aqui em PDF. Ah, meu Deus do céu. Se eu achar esse em PDF, tá... Vocês acham ele em PDF, gente? Vocês acham ele em PDF. Ó. Mas se vocês não achar, acha sim. Só vocês procurar. Né? Todo mundo aqui é esperto. Vou passar só o link do estante virtual. Inclusive, gente, eu aceito livros, tá? Se alguém quiser me doar, nessa de perder minhas terras e meus livros, eu perdi o volume 1 e 2 do Capital. Só tenho o 3, e 4, 5 e 6. Esse livro aqui, gente. Ilusões Populares, Loucura das Massas. Então, o sobrinho de Freud não foi o primeiro a chegar nessas conclusões, não. Né? Vamos me empolgar, não. Dizer que ele foi um gênio. Não. Charles Mackay, muitos anos antes, já tinha visto que as pessoas se comportam como manada, de maneira absolutamente irracional. O que o Charles Mackay fez de novo foi usar isso para manipular as pessoas. Olha, se as pessoas se comportam como manadas, como é que você manipula uma manada? Ele desenvolveu essas técnicas para criar consumo. A sociedade de consumo nos Estados Unidos nasceu com base nisso. E adivinha quem foram as primeiras vítimas? As mulheres. Sabe o identitarismo? Quando eu falo que o identitarismo é liberal, a história do sobrinho de Freud, que viveu mais de 100 anos, inclusive, mostra isso. O que ele fez? Ele foi contratado pela empresa de tabaco, né, para aumentar a venda de cigarro. E ele percebeu que ele faria as vendas aumentarem se as mulheres fumassem. Como é que ele fez para fazer com que as mulheres fumassem? Criou propagandas e criou todo um sistema de mídia, né, para associar cigarro à liberdade feminina, ao empoderamento da mulher. E touché, conseguiu. Tá vendo por que eu não acredito em identitarismo? Por que eu desconfio, na verdade, nem gosto? É porque estão manipulados com muita facilidade. Estão manipulados com muita facilidade. Basta alguém dizer uma palavrinha em inglês,
e fazer uma fotinha que elas caem como patos. Certo? Então, a luta existia, claro, evidentemente. O que o Barclays fez? Manipulou essa luta para transformar fumar em ser uma mulher independente. E eles sempre usam as minorias com esses fins, com esse objetivo. De toda forma, a questão aqui é que eles criaram uma sociedade de consumo. Foi proposital. Outra coisa, isso foi mais ou menos no início dos anos 50. Também no início dos anos 50, surge o complexo industrial militar denunciado por Dwight Eisenhower. Né? Os Estados Unidos, a sociedade do consumo manteve uma produção industrial alta, mas eles queriam levar o sistema para o mundo inteiro. Para isso, eles teriam que produzir também grandes quantidades de armas. Quase a metade do orçamento, quase a metade não, mais da metade do orçamento dos Estados Unidos é gasto com o complexo industrial militar. Assim como o Brasil gasta metade, mais da metade do orçamento como banqueiro, os Estados Unidos gastam mais da metade do orçamento com armas. Certo? Eles podiam resolver literalmente todos os problemas do mundo. Fome, pobreza, miséria, desigualdade, questão ambiental, tudo. Não gastassem arma. Mas não, a prioridade é... Na verdade, eles gastam, acho que quase 8 vezes mais do que a Rússia, né? Só que com extrema incompetência, porque o objetivo não é a competência militar. O objetivo é lucro, né? As empresas querem lucro. E aí você drena os recursos do contribuinte americano, fazendo com que os Estados Unidos entrem em guerra após guerra. Certo? Bom, nós temos uma tese, como eu disse, a gente se preparou. É lícito não concordar comigo, muito lícito, mas dizer que eu não me preparei, que eu não estudei para isso, aí é desonesto, então falando para briga. Então tem uma tese bem tranquila, bem fácil, que fala sobre o complexo industrial militar. Quem quiser mais informações, né? Bom, enfim, esse é o tripé. É o tripé que levou à ascensão das ideias e dos princípios liberais. Só que isso só se tornou internacional a partir do Consenso de Washington. O Consenso de Washington foi um acordo entre os canadenses, à época liderados por Brian Mulroney, os europeus, liderados por Margaret Thatcher, e os americanos, por Ronald Reagan, para levar o liberalismo para o mundo. Como é que eles fizeram isso? Eles fizeram isso utilizando o FMI e o Banco Mundial. O FMI passou a ser uma máquina de implantar o neoliberalismo no mundo. Pedir socorro ao FMI, meu filho, já era. A receita é sempre a mesma: desestatizar, desregulamentar, deixar livre o capital, privatizar, né? Privatizar. Vamos entregar o patrimônio público, de preferência para o estrangeiro. E aí ficou muito fácil, porque eles tinham máquina de imprimir dinheiro, né? Eles imprimiam esse dinheiro e compravam os recursos dos outros países do mundo. Então, o Consenso de Washington ficou mais atrevido com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, em 1991. Como a gente falou na nossa parte, digamos, mais exaltada da live, o pessoal capitalista tem um idiota de um único artigo, gente, impressionante, quando o Martianov ele fala sobre o baixíssimo nível intelectual da elite americana, tanto que eles são fracos. Teve um cara chamado Francis Fukuyama que escreveu um artigo, O Fim da História, transformou isso em livro, e a única produção acadêmica dele é vender a tese que a história tinha acabado e que a democracia e a liberdade tinham triunfado. Ou seja, eles acreditavam que o socialismo tinha perdido, o capitalismo venceu e pronto, não tinha mais história. Só que eles se esqueceram da China, né? Eles destruíram a Iugoslávia, a União Soviética se destruiu sozinha, graças ao imbecil do Gorbachev. Né? Mas antes dele, Brezhnev teve um papel importante, Khrushchev também. Mas foi o Gorbachev que terminou o serviço. Então, a União Soviética se destruiu sozinha, a Iugoslávia foi destruída, e claro, o socialismo acabou, né? O capitalismo triunfou. Essa foi a ideia deles. Por isso que eu estava nervoso na primeira parte da live.
porque eu estou convicto que o capitalismo, como a gente conhece, vai para o saco. Mas isso não significa, de forma alguma, que o socialismo ou o anarquismo vão vencer. Certo? Pode ser uma forma de fascismo. É até provável que seja, se a gente não ficar atento. Perfeito? Então, aí a gente temos até um fio, que modéstia à parte eu acho bom, sabe? Eu acho didático. Eu fiz ele para ser didático, gente. Essas coisas dão trabalho. Mas elas são importantes porque a gente precisa aumentar o nível de debate nesse país. A gente precisa mesmo aumentar o nível de debate. Por isso que eu convido as pessoas a participar, a debater. Esse canal aqui tem sido ótimo porque as pessoas têm postado, as pessoas têm comentado e eu tenho aprendido. Eu tenho visto muita coisa, porque, como eu disse, gente, eu só consigo fazer isso aqui porque as pessoas me ajudam. Deixa eu fazer uma propaganda aqui de vocês. A propaganda agora vai ser de vocês, não vai ser minha, não. Vou fazer uma propaganda rápida aqui de vocês. Eu até tenho um negocinho aqui para propaganda, aqui, só rapidinho, só. Pronto. Eu estou muito próximo de montar um computador inteiramente novo que vai permitir fazer vídeos de qualidade muito melhor, mas não tem nem comparação. Mas mesmo ainda estando com o meu velhinho, queria até passar as novidades. Eu ganhei R$300 de Pix, só para vocês terem uma ideia. Que era para comprar um cooler à água. Mas com o dinheiro dá para comprar um cooler comum, um headset e um mouse, se for o que eu fiz. Porque aí eu não tenho que gastar dinheiro com outras coisas. Agora fica faltando realmente só o monitor e o no-break. No-break não seria necessário numa situação normal. Se eu não morasse na Josta do interior de Goiás, onde a energia cai sempre que um rato mija num poste. Quem mora em cidade grande nunca viu isso na vida, mas acredite, cidade pequena é assim que funciona. E aí, como eu falei, não tem muito tempo. Eu faço os estudos para fazer lives, essa coisa assim, normalmente de madrugada. Porque o conceito de trabalhador orgânico é verdadeiro. Semana que vem vai ser plantando capim, né? Igual, as 2 últimas foram colhendo capim, agora a gente vai plantar. Então a gente não tem muito tempo. Isso a gente usa de madrugada. E a gente só consegue fazer isso porque as pessoas ajudam. Entendeu? Tem um microfone que eu ainda não sei usar porque não adianta o hardware se não tem. Mas o Paulo é engenheiro, então, engenheiro eletrônico, quando ele vem em catalão, ele falou que vai vir aqui arrumar isso para mim. Mas até a mesa, até a cadeira que eu estou sentado, foi as pessoas que me deram. Por isso que eu consigo, sabe, estar aqui. Então, eu queria aproveitar esse intervalo para agradecer a todo mundo, inclusive, né? Porque... E aí, isso me cria responsabilidade, claro. Não posso ficar simplesmente falando merda, né? Quer dizer, na verdade, eu às vezes até falo. Eu até peço desculpa por isso, mas não é proposital. Eu tento me esforçar para não falar merda. O que eu falo tem fundamento. Mas voltando, né? Ao que nós estávamos falando. A China é socialista. E aí, gente, começa a emergir, eu quero fazer um adendo rápido, porque existe uma visão liberal. Não vou nem discutir aquelas pessoas que falam que a China é capitalista ou socialista de Estado. Capitalista de Estado. Não. China é socialista. Inclusive, nós fizemos um filme explicar. A China é socialista. Ela é socialista, sim. Tá bom? Ela é socialista. Não resta a menor dúvida quanto a isso, que a China é socialista. Ok. Bom, isso posto, existe uma outra crença igualmente forte entre liberais, que a China era uma merda, mas quando ela fez reforma sobre Deng Xiaoping, ela se tornou uma potência. Não existiria China
tem Mao Zedong e Zhou Enlai. Admiro, não é respeitar, eu admiro Xi Jinping profundamente e simpatizo com Deng Xiaoping. São cruciais para a história chinesa e humana moderna. Mas a gente tem que fazer a devida vênia, respeitosa, ao papel que tiveram Zhou Enlai e Mao Zedong. Por quê? Primeiro, Mao Zedong, ele entendia das coisas. Ele sabia que se a China não tivesse a bomba atômica, a democracia seria levada até ela. Certo? Então, nem que os chineses como um capim. Nós vamos ter a bomba atômica, depois tiver a bomba de hidrogênio. Isso garantiu a independência da China. Garantiu que não tivesse revoluções coloridas, que não tivesse intervenções humanitárias do Ocidente, que não tivesse potências para levar a democracia. Isso foi fundamental. E goste-se ou não dos métodos, eu particularmente não gosto, mas respeito, porque às vezes tem que ser feito o que precisa ser feito. O Mao Zedong, o Zhou Enlai na política externa e na parte militar, o Mao Zedong internamente, conseguiram criar as condições de infraestrutura para que Deng Xiaoping mais adiante desse um passo adiante. Certo? Então a gente tem que levar em consideração isso. Mao Zedong não foi um inútil. Ai, meu Deus, a fome matou não sei quantos milhões de fome. Gente, isso é das mesmas antas desonestas que falam em Holodomor e que falam que o Stalin matou melões. Oh, meu Deus, vovó seca. Vovó seca. Claro que houve erro de condução. Houve erro de condução. Mas houve também nos Estados Unidos. Por isso, o Dust Wind. Nos Estados Unidos é o Dust Wind. Aí, normal, os Estados Unidos é o Dust Wind. O que a China não pode é ter uma seca. Tá. Então, assim, não vou nem entrar nesse dedo. Fato é que a ascensão de Xi Jinping, que é um cara extraordinário, um preparo político e intelectual sobre-humano e um teórico do socialismo. Depois eu vou até postar uns... depois, eu vou postar agora, nós estamos fazendo ao vivo, mas dá prazo, é rápido. Quando a gente realmente falou sobre isso, que, o Twitter me baniu um tempo aí, fiquei uns 3 meses banido, deu uma trabalheira, nossa senhora, para recuperar minha conta. Mas ele tem a vantagem, gente, eu gosto do Twitter, de verdade, porque nele eu posso colocar textos, certo? Eu posso colocar textos. E aí as pessoas podem ler, podem ver as fontes, podem criticar, podem corrigir, se for o caso, e podem compartilhar. Então, ninguém tem tanta paciência para ficar assistindo live, né? Mas o texto, você lê a hora que você quiser. Eu vou publicar aqui no canal alguns textos em que eu explico, ou pelo menos tento, né, da melhor forma que eu consigo, a importância teórica, e está exatamente nesse que eu vou postar agora. A importância teórica de Xi Jinping. O modelo teórico dele é a construção da civilização ecológica chinesa sobre o socialismo com visão chinesa. Então, o que ele está pensando não é construir um sistema, é uma civilização. E ecológica. Não, eu quero ser a superação da sociedade industrial. Certo? É muito diferente do verdismo europeu, do verdismo alemão, que parece estar ameaçando até tomar a casa de quem não for sustentável. É uma forma de fascismo. É uma forma de fascismo. É isso, uma forma de fascismo. Então, a civilização ecológica chinesa é outra história. É socialismo, porque dentro dessa visão ecológica, o que eles querem é a construção de uma sociedade moderadamente próspera. Porque sabe que não dá para todo mundo ser rico. Mas não dá para todo mundo que ninguém seja. Certo? Mas tem bilionário. Gente, por favor, lê os fios. Não vamos ficar nesse debate errado de trotskista, não. Eu até tenho amigos trotskistas, de verdade, eu tenho. Tenho amigos trotskistas, mas, né, na boa, gente, não, né? Não é a nossa vibe. Respeito, claro. São companheiros de luta, mas não é. E, é claro, sobre a questão do fim do capitalismo, dos erros do capitalismo, eu quero falar alguma coisa sobre isso. Eu vou até citar a fonte,
postar aqui no grupo, né, para todo mundo ter acesso posteriormente, poder participar do debate sem problema. Certo? Vamos lá. Bom, durante as décadas, para a gente entender o início da ruína do capitalismo, nós vamos falar daqui a pouco do que está acontecendo hoje. Mas o que está acontecendo hoje é reflexo do que aconteceu no fim do século XX. E é isso que eu quero explicar. Durante as décadas de 1980 e 1990, o sistema desfrutou de um período de considerável prosperidade. Isso foi ocasionado pela queda no preço do petróleo e pelo domínio da ideologia IUP da igreja alavancada e tomada em risco. Riqueza alavancada em risco é exatamente o que está destruindo o capitalismo agora. Os 2,3 quatrilhões de derivativos impossíveis de serem pagos que vão destruir o capitalismo começou a surgir graças à expansão do neoliberalismo e essa ideologia UP, de que você pode ficar rico usando para isso o risco em vez do investimento, entende? Anteriormente, para você ficar rico, você tinha que investir. Na história humana sempre foi assim, ficar rico significa investir. Aí você discute como investir, as condições de investimento, quem tem condição e tal, mas é isso, riqueza é investimento. Graças aos IUPs, riqueza passou a ser assumir risco. Certo? O capitalismo começou a assumir risco, vai assumir risco, vai assumir risco. Então, esse risco agora é arriscar demais. Houve também o surgimento da China, isso é importante, como um fator para a disrupção do capitalismo. Nota bem, na época a Rússia estava na convalescença. Foi devastado pelos próprios oligarcas extrativistas da classe hippie, na década de 90. A Rússia, gente, você tem reportagem da época de criança que vivia em bueiro, literalmente em bueiro, e se prostituía para conseguir levar comida para a família. Essa foi a situação que Boris Yeltsin deixou a Rússia. Certo? A China, ela inicialmente avança como um grande fornecedor de bens baratos e começou a investir o dinheiro que ganhava em tecnologia. A Rússia, na década de 90, era nada. Os valores dos mercados financeiros modernos, dominados pela adoração despreocupada da ganância, são profundamente corrosivos em relação aos valores que são necessários para que se mantenha as sociedades unidas. Eles também são corrosivos de valores que sustentam negócios bem-sucedidos e sustentáveis. As empresas antes se concentravam principalmente na produção de bens e serviços para os quais tinham alguma vantagem competitiva, mas hoje as startups elas são mais propensas a colocar tanto, se não mais, recursos focados no preço das ações, em regime de dividendo, empréstimos e em apostas, que fazem taxa de juros e taxa de câmbio. Traduzindo, as empresas hoje são quase todas financeiras. Certo? Mesmo que finjam trabalhar com a indústria, o conceito de startup, gente, que começou a ir para o buraco, é isso. Certo? O que também merece exame foi a grande quantidade de ativos nacionais vendidos. Lembra que eu comentei em algumas lives passadas, inclusive mostrei o artigo do David Goodman, gente, o artigo chamava Dependência Fatal. Dependência Fatal. Os Estados Unidos vão se lascar, e quem está falando é um banqueiro, conservador, David P. Goodman falou, os Estados Unidos vão quebrar. Ele não quis dizer o sistema, mas é o sistema. Os Estados Unidos vão quebrar porque a dívida é impagável e está só crescendo. Então, começou nisso. Sabe? E pior, e o que eu falava, depois, se eu ver que não está aqui, eu posto para vocês esse artigo. Né? Dependência fatal. O que ele fala é que o problema não é só os Estados Unidos dever demais. É que uma parcela cada vez maior dessa dívida está na mão de estrangeiros. Certo? E isso é perigosíssimo. Ele fala isso, gente. E é um banqueiro, cara. É um cara de 80 anos. O cara sabe muito bem o que está falando. Ele fala numa revista, American Mind, que é um dos poucos think tanks de gente inteligente que existe nos Estados Unidos. Quer dizer, todo mundo inteligente nos Estados Unidos teve acesso a esse artigo. Todo mundo sabia, todo mundo viu e não fez nada. Não fizeram nada. Porque a questão da ganância, né? A questão da ganância. Você está tão preocupado com ganância que ganhar, que você fica louco, você enlouquece. Sabe? Igual esses jogadores do Palmeiras, né?
esse pessoal que acredita em criptomoeda, pessoal que acredita que tem investimento que dá 5% ao mês, é a ganância, cara. A ganância torna as pessoas desinteligentes. Certo? Então, as empresas se tornaram todas startups da vida. Tudo isso devido ao período Blair Clinton. Foi quando a vaca financeira foi para o brejo, a desregulamentação. E a classe oligarca gananciosa dos Estados Unidos e da Europa, porque é fácil falar, os oligarcas russos, oligarcas ucranianos, mas o Elon Musk é o quê? O que o Elon Musk é? O que o Jeff Bezos é? Por que o oligarca é só os dos outros? Né? Então, Michael Woods, que é um cara que quem já está aqui com a gente mais tempo sabe que eu respeito imensamente, é um dos economistas que eu mais respeito, e ele, o Glazier, fala: os antigos partidos de esquerda do Ocidente, ó, gente, presta atenção nisso. Os antigos partidos de esquerda do Ocidente adotaram políticas neoliberais, entregando o controle político de volta às elites financeiras e rentistas que pareciam à beira de perdê-los quando as reformas fiscais e regulatórias do século XX começaram a ser implementadas. Ou seja, estava tudo indo muito bem. Mas, lembra a Sociedade Montpellier? Então, União Soviética acabou, fim da história, aí surge os progressistas. Não existia essa porcaria de progressista antes dos anos 90, não. Progressista foi, é um direitista liberal que finge que é de esquerda. Certo? Vermelho por fora e azul por dentro. O Partido Trabalhista de Tony Blair e o Partido Democrata de Bill Clinton, na década de 1990, foram seguidos pelos socialistas alemães do SPD, pelo Partido Socialista francês, e no mundo inteiro, para não falar do Partido Socialista grego e do Partido Socialista do Operário Espanhol, o PCOE espanhol. Né? Os partidos supostos de esquerda se tornaram progressistas, ou seja, liberais de direita. Mas a situação continuou degringolando. A segunda etapa dessa queda acontece com a crise econômica de 2007 e 2008, com esteroides. A compreensão do que as finanças e a financiarização fizeram na economia pode ser vista da seguinte forma. A financiarização é um sistema global que envolve o crescente papel dos motivos financeiros, dos mercados financeiros, dos atores financeiros e das instituições financeiras na operação, controle e direção das economias domésticas e internacionais. A financiarização envolve uma ordem singularmente nova de extração da riqueza, que não deve ser confundida com a criação de riqueza. Ou seja, esse povo, como a gente mostrou no caso da destruição da infraestrutura dos Estados Unidos, eles não produzem, eles extraem. Só que uma hora, gente, é como se você se alimentasse do próprio sangue. Não é sustentável. Além disso, o crescimento desenfreado da finança deu origem ao surgimento de uma nova economia rentista e de uma nova classe rentista, muito semelhante às classes aristocráticas do século passado. Uma classe contra a qual os dias do século XIX e XX nem sempre conseguiram se defender. Tudo que se fez em torno de economias produtivas tornou-se em vão. Infelizmente, essa formação socioeconômica tornou-se parasita, certo? Consumidora do crescimento, e se posicionou nas fronteiras nacionais e até mesmo financeiras e globais dos estados até então soberanos. Esse golpe econômico e financeiro contra a classe trabalhadora no mundo inteiro e contra o capitalismo produtivo alimentou uma contra-revolução política que até agora tem sido impermeável a qualquer mudança de posição social e política. Ou seja, ela quer só olhar o Macron. Olha o Macron, olha o que está acontecendo na França. O Macron é banqueiro. O cara que está destruindo a Inglaterra, cara, os ingleses estão racionando comida. Estão racionando comida. O banqueiro indiano é banqueiro. O idiota do Mário Draghi, que foi o que antecedeu a fascista que está governando, a Meloni, né? Era banqueira também. Eles agora chegaram à conclusão que não precisa de intermediários. Os próprios banqueiros podem governar os países. E a maneira como o Macron está tentando governar a França, está tentando impor a reforma da Previdência amarra, é isso, gente. Isso é a nova democracia do Ocidente. Certo? Não há preocupação em produção, consumo, lucro industrial, salário, mas em financiarizar renda e riqueza, criar dívida.
É isso, e por isso, que está impondo austeridade. Como resultado dos pagamentos ao setor das finanças, seguros e imobiliário. É o FIRE, né? Crowd out dos rendimentos de pessoas físicas e jurídicas. O que é crowding out? Reduzir a renda. Empobrecimento. Crowding out dá a impressão que é a palavra mais bonita, né? Mas é empobrecimento. É o fenômeno pelo qual as classes trabalhadoras e médias estão empobrecidas para que as classes aristocráticas ricas fiquem ainda mais ricas. Esse fenômeno é composto pela deflação de dívida e deflação do aluguel. Toda economia, gente, precisa de crédito para financiar a habitação. Nos Estados Unidos, a educação também, né? E grandes bens de consumo duráveis, como automóveis, geladeiras, essas coisas. O problema é que o volume da dívida em toda a economia cresce exponencialmente em função de juros compostos. A expansão financeira da dívida e da poupança do lado dos credores é extrativa, ou seja, ela não produz, ela só tira. Deflaciona a circulação da produção e os gastos do consumo da economia industrial. David Ricardo, lá atrás, ignorou o crescimento exponencial da dívida remunerada. Foi Karl Marx, nos volumes 2 e 3 do Capital, que falou, gente, o sistema financeiro de crédito e dívida é externo ao capitalismo industrial. Ou seja, estava alertando aos capitalistas da época. Indústria, os bancos vão ferrar vocês. Certo? Vão ferrar vocês. Porque as taxas de lucro extraídas da finança são maiores que as da indústria e são extraídas da indústria. Certo? Então, isso cresce por leis puramente matemáticas. E estas são independentes da capacidade da economia de produzir e pagar dívida. Ou seja, assim, se você começa a cobrar juro em cima de juro, assim que você começa a construir uma economia baseada na renda financeira, não interessa o que você faça, você não consegue produzir na mesma velocidade. Ou seja, a partir do momento que se inicia a financiarização da economia, o vampiro vai se alimentar do próprio sangue. E nós sabemos onde isso vai dar. Está dando agora. Quando eu falo o sistema capitalista vai entrar em ruína, está muito próximo de entrar em ruína, é disso que eu estou falando. Essa é a causa. É o vampiro se alimentando do próprio sangue. Certo? Então, de toda forma, os credores que recebem esse crescimento exponencial, banqueiros, financistas, na forma de receitas de juros e ainda mais empréstimos dos outros, desviam cada vez mais renda para os bancos e detentores de títulos da economia industrial. Ou seja, a economia para de crescer, para de produzir. Perfeito? O que dobra não é o crescimento real, mas o ônus financeiro, deixando ainda menos renda para ser gasto em bens e serviços e diminuindo ainda mais a atividade industrial. O caminho, exponencial e devorador resultante, abre aspas, vamos citar o bom e velho Marx. Bom e velho Marx. O Capital, volume 3, página 699. O caminho exponencial e devorador resultante, abre aspas, assimila toda a mais-valia, com exceção da parte reivindigada pelo Estado. E nós sabemos que metade dessa parte reivindicada pelo Estado, que é um imposto, volta exatamente para esses banqueiros. Então, é assim que o sistema vai para o saco. Certo? Então, gente, agora nós vamos fazer outra propagandinha breve de 40 segundos, porque eu tenho que olhar meu feijão. Como eu disse aqui, nós somos classe trabalhadora raiz. Se eu quiser feijão, tem que cozinhar. É no instantinho, gente. Eu só vou colocar a musiquinha, né? Para ninguém ficar chateado sozinho. Colocar a musiquinha. E vou lá. Eu sei que não é um problema que você não vê nesses blogueiros ricos, né? Inclusive o Casé, que eu...
Pronto, voltamos para a terceira parte, última. A gente vai falar do que está acontecendo modernamente. A gente já alertou na primeira parte sobre o risco, que é acreditar que o fim desse sistema horrível significa o nascimento de um sistema bom. Na segunda parte, que a gente terminou agora, a gente explicou como o capitalismo chegou na beira do precipício e agora a gente vai discutir como ele está caminhando mesmo para pular, né? Como se fosse Lemmings. Bom, o que está acontecendo? Como tudo começou? Gente, acho que se a gente tiver que citar um acontecimento que deu início ao fim, ele não envolve a Rússia, ele envolve a China. A iniciativa Cinturão na Estrada, Nova Rota da Seda, foi a primeira iniciativa que, de fato, colocou o capitalismo em xeque. Porque até então, gente, o que acontecia no mundo? O FMI, o Banco Mundial, destruiu as economias com a justificativa que estava salvando elas. Certo? Onde eles entravam nos Estados Unidos. Desde a década de 70, a produção industrial declinante, eles exportam leis. Lei de direito autoral, lei de patente, sabe? E lei para favorecer o sistema banqueiro, entrega de recursos para estrangeiros, privatização, desregulamentação. Os Estados Unidos exportam leis. E é assim que eles conseguem exaurir os recursos dos outros. Perfeito? A China aparece com a iniciativa Cinturão na Estrada de Xi Jinping. Xi Jinping era um gênio, pelo amor de Deus, que homem extraordinário. Ela aparece e apresenta, inicialmente aos asiáticos, uma nova proposta. Mas é o seguinte, nós vamos emprestar dinheiro para vocês. Mas o que você quer em troca? Que a gente privatiza, que a gente acaba com o direito trabalhista, acaba com o direito previdenciário, que a gente destrói a educação pública? Que é isso que o FMI faz. Certo? Ou, no caso de governo como o do Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Jair Bolsonaro, nem precisa do FMI. As cadelinhas são tão mestradas que fazem o que o sistema quer sem cobrar nada. Mas o FMI exige, você tem que desartificiar, como é que eles falam, gente? Reformar a lei trabalhista, né? Nunca é destruição de direito, o nome é reforma. Igual, os franceses vão derrubar o Macron, né? Se já não tiver derrubado nesse exato momento, porque estão lutando contra a reforma. Reforma é a maneira como a mídia vende, não é reforma. Ninguém fica tão nervoso com reforma, é perda de direitos. Reforma trabalhista foi perda brutal de direitos. Vê se esses casos de escravidão. Minas, Goiás, esses dias, Rio Grande do Sul. Porque todos eles, o que eles têm em comum? Terceirização. Terceirização irrestrita. Todos esses casos de escravidão moderna, que chegaram à mídia nessas últimas semanas, estão ligados à terceirização. Então, gente, a reforma do ensino médio ela tem que ser destruída, a reforma previdenciária tem que ser desfeita, a reforma trabalhista também. Porque não é reforma, é perda de direito. Isso o FMI, repito, no caso brasileiro nem foi necessário, né? Mas o FMI impõe. A China falou, não, eu não vou impor nada, não.
Como assim? Não, mãe. Vocês deixam de construir ferrovia? Tá, mas o que nós vamos ter que pagar? Não, nós só queremos que vocês deixem nós construir ferrovia. Hã? Nós não vai ter que fazer nada, não vai ter que sacrificar virgens, matar idosos. Não, né? Você quer fazer ferrovia para aumentar o comércio. What? Mas se vocês quiserem fazer outras em outros lugares, a gente empresta o dinheiro. A gente recebe mercadoria. Então, a iniciativa Cinturão Estrada, ela representou um paradigma completamente novo das relações internacionais. E ela começou tímida. Mongólia, né, ali vizinho, Quirguistão. Já estive no Quirguistão, gente, que país lindo! Fica bem na fronteira com a China, fantástico. Né? Então, é tudo lindo, cara. Vamos. Tajiquistão, ok, Tajiquistão, ok, Cazaquistão, vamos! Né? E foi expandindo, foi expandindo, foi expandindo. E, cara, a iniciativa Cinturão Estrada, ela começa a tomar forma no fim da década de 2010. O Pepe Escobar, na época, ninguém aqui no Brasil conhecia ele. Ele começou a ser... Hoje, o AZ não se dá de um jeito muito bem com ele, não. E eu entendo. O Pepe deu uma degringolada esquisita, mas na época, quem traduzia os artigos dele era o coletivo Vila Voodoo. E os artigos eram publicados principalmente no blog do Azen, o Rio Mundo, que eu, inclusive, recomendo muito. É uma discussão sempre honesta e profunda. Então, na época, eu não... Evidentemente, eu tenho formação em geografia e economia e me interesso por isso desde sempre. Então, eu não comecei a me interessar sobre geopolítica. Mesmo se eu falasse quando eu entrei no Twitter. Eu entrei no Twitter em 2009, né? 2009, entrei no YouTube em 2007. Mas antes disso, bem antes de 2007, eu já tinha 30 anos. Então, bem antes disso, já era formado, já tinha mestrado. Então, bem antes disso, eu me interesso pelo assunto. Na época, o Rio Mundo, vocês têm uma ideia, o Azenha trabalhava na Globo e o Rio Mundo era hospedado na Globo.com. Certo? Então, essas discussões já existiam, elas já tinham surgido lá. O Azenha, o pessoal do Vila Voodoo, traduzia para o português e a gente, uau, não tinha tradutor automático, né? Na época tinha que ser na unha mesmo. Meu inglês nunca foi muito bom. Então, eu comecei a tomar contato com esses caras. Michael Woodson, por exemplo, já é dessa época. Ele já era, não era o Michael Woodson, mas já era o Michael Woodson. Pepe Escobar era melhor nessa época do que é hoje. Você tinha a Alastair Crooke, que era um inglês que vivia no Líbano, que morreu já. Um cara extraordinário também. Então, você tinha muita gente boa debatendo essas coisas e falando a nova rota da seda, esse negócio vai dar o que falar. E a China foi ficando ambiciosa. Chegou na África, agora por que tal a Europa e a África? Que tal conectar o mundo por uma rede de comércio de estilo ganha-ganha? Todo mundo ganha. Eu ganho um pouco, você ganha um pouco, todo mundo ganha. Vamos fazer uma rede baseada no ganha-ganha. E não um jogo em soma zero, que é o que o Ocidente fazia, né? Em que os países entravam, um sistema caracu, onde os Estados Unidos entravam com a cara. Então, a iniciativa Cinturão Estrada, o sucesso contínuo, a expansão contínua da iniciativa Cinturão Estrada, foi a ponta de lança do fim, da ruína do capitalismo. Porque a China é uma sociedade industrial. Certo? Lembra que a gente discutiu no módulo passado que as economias financiarizadas são extratoras, mas elas não produzem, elas têm que sugar de outros. A China levou ao mundo, inicialmente a Ásia, depois até a Europa e a África, a proposta de sociedades produtoras, que é diferente da sociedade extratora capitalista. E vários países começaram a aceitar a proposta chinesa no lugar da americana. Vamos produzir ao invés de só sugar. Certo? Outro fator. Quer dizer, isso foi enfraquecendo a liderança dos Estados Unidos. Não estava inicialmente conectado com desdolarização. Agora está. Cada vez mais obras da iniciativa Cinturão Estrada não envolvem dólares. Envolvem renminbis e moedas nacionais. Então, originalmente, ela não trabalhava no contexto de desdolarização.
Mas a partir do fim da década de 10, ela já começou a flertar com isso. E agora ela é francamente um instrumento da desdolarização da economia mundial. Desdolarização é um dos pilares da construção de um mundo novo, de uma sociedade nova. Certo? Por quê, gente? Nós já falamos isso várias vezes, em várias lives, mas não custa explicar de novo. Quando você desdolariza, você diminui a necessidade por dólar, mas não diminui a quantidade de dólar. Se você diminuir a necessidade por dólares, sem diminuir a quantidade de dólares, o que vai acontecer? Os dólares que existem vão valer cada vez menos. Certo? Para evitar uma queda brutal no preço do dólar, os Estados Unidos têm que atrair esses dólares desdolarizados para dentro do país. Como é que eles passaram a fazer isso? Aumentando a taxa de juros. Certo? Só que ao aumentar a taxa de juros, a economia deles, baseada em petróleo caro de xisto, e baseada também em startups, que é um não negócio, né? Esses negócios, startup, gás de xisto, petróleo de xisto, isso só é possível quando o preço do petróleo está alto e quando os juros são baixos. Quando os juros começam a subir, as pessoas querem correr desse negócio. E esses negócios entram em ruína. E mais, atraindo essa multidão de dólares desdolarizados, pode parecer uma frase estranha, mas é assim que funciona. Dólares que foram tornados inúteis por conta da desdolarização promovida por outros países no mundo. Os Estados Unidos têm uma injeção de liquidez. Injeção de liquidez sem injeção de produção significa inflação. Entendeu? Entra mais dólares nos Estados Unidos, dólares que veio de fora. Dólares que estavam lá fora. Não estava perturbando a economia americana. De repente eles voltam. 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões, 500 bilhões. Não está sendo mais usado lá fora, vai para os Estados Unidos. Você joga mais dólares na economia americana, sem aumentar a produção, você aumentou a liquidez. Certo? Mais do que isso, você aumentou a oferta monetária além da oferta da produção. Então, o valor dos produtos e dos serviços obrigatoriamente vai ter que cair, não diz a inflação. Aí, você precisa de taxas de juros ainda mais altas. Não só para atrair dólares, como para impedir que esses dólares entrem dentro da economia americana. Só que ao fazer isso, o que acontece? Os negócios que dependem de juros baixos começam a quebrar. Para evitar que esses negócios quebrem, você tem que reduzir a taxa de juros. Só que ao fazer isso, lembra dos muitos dólares? Então, eles vão aumentar a inflação. Eles não estão investindo em produção, vão aumentar a inflação. Para combater a inflação, você tem que aumentar a taxa de juros. E aí os negócios vão quebrar. Os negócios não quebrarem, você emite dinheiro. Aumenta a liquidez da economia, que gera inflação. Para combater a inflação, você aumenta a taxa de juros. Mas aí os negócios podem quebrar. Você está entendendo que não tem conserto? É pum, 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 pum. Então é isso. Além disso, dessa derrocada do dólar, nítida, ela não está com sua força total nem de longe, mas é nítido os efeitos dela, principalmente na economia dos Estados Unidos. Por quê? Existem tantos trilhões de dólares que os Estados Unidos imprimiram ao longo de décadas, que esses trilhões de dólares estão voltando para os Estados Unidos, mesmo que a centenas de bilhões, e provocando um verdadeiro arraso na economia americana. Estão destruindo a economia americana e só está começando. Porque, por exemplo, a Índia já tem acordo de desdolarização com 6 países. Está fazendo com mais 35. Sauditas e iranianos fizeram as pazes. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Do ponto de vista geopolítico, é o último assunto, que é importantíssimo. Mas econômica também significa que, muito provavelmente, eles vão desdolarizar suas economias. Se o Oriente Médio desdolariza sua economia, gente, os Estados Unidos estão no sal. Estão no sal, mas no sal mesmo. E é o que está acontecendo. Certo? Bom, aí, vendo a vaca indo para o brejo, eles tiveram uma ideia genial. A gente não precisa de dinheiro. Vamos roubar de alguém. Rússia. A Rússia é um inimigo. E vamos roubar da Rússia. Fazer uma guerra lá, usando a Ucrânia como cavalo de Troia. Só que eu quero deixar claro aqui o seguinte.
Incrivelmente, a guerra contra a Rússia nunca foi contra a Rússia. A guerra contra a Rússia é contra a China. Entende? A guerra contra a Rússia, na verdade, é uma guerra contra a China. Os Estados Unidos veem na Rússia uma ameaça militar. Mas o que eles temem, o que dá pânico neles é a ameaça econômica. E a ameaça econômica é a China. Eles não têm a menor condição, a mínima chance de competir economicamente com a China. Então a ideia é destruir a Rússia, que é o que protege a China, e aí vai para cima da China. Só que deu com os burros na água. Deu com os burros na água. E aí a gente vai falar brevemente sobre isso. A gente fala muito sobre o conflito na Ucrânia, então já não precisa falar muito aqui. Mas eles partiram de erros bizonhos de avaliação. Sério, de verdade. Como pode um país ser governado por gente tão imbecil? Seguinte. Alguém falou para eles que a Rússia só tinha armas obsoletas. Tinha até muita arma, mas arma obsoleta. Então, eles não tinham chance. E alguém falou para eles que as armas do Ocidente eram as melhores do mundo. Então, isso é fácil. Né? A Ucrânia tinha o segundo maior exército da Europa. Ela perdia para a Turquia. 600 mil homens, então. Vamos fazer uma guerra de procuração que vai sangrar a economia russa. Quando os russos reagirem, a gente decreta sanções que vai fazer com a economia russa o que fez com a economia venezuelana. Só que a Venezuela é um país que não tem indústria. Agora está fazendo. Aprendeu. Mas a Venezuela não tinha indústria. E a Rússia tem mais indústria que os Estados Unidos. A Venezuela não tinha tecnologia. E a Rússia tem mais tecnologia que os Estados Unidos. Eles cometeram um erro brutal de avaliação. Superestimando a própria capacidade e subestimando muito a capacidade do inimigo. É o que Sun Tzu disse. Conheça-se e você ganha metade das batalhas. Conheça o seu adversário e você ganha metade das batalhas. Conheça-se e aos seus adversários para você ganhar todas as batalhas. Os Estados Unidos nem conheciam a si mesmos, se superestimaram, nem conheciam o inimigo, o subestimaram. Então, se conhecendo a si mesmo, você ganha todas as guerras, o que acontece quando você não conhece nem você nem o inimigo? E lembrando, por que a guerra? Sempre, gente, aqui a gente evita o palpitismo hoje no mundo militar, né? Que já não é feito para incel e... Não. ANCAP. A guerra é a política por outros meios. Ela tem um objetivo político, no caso, destruir a economia russa. Fracassou miseravelmente. A economia que ela conseguiu destruir foi a da Europa. E a dos próprios Estados Unidos. A economia da Rússia está bem como nunca. Então não é só a questão de ser derrotado por uma tecnologia incrivelmente superior. Por capacidades táticas muito mais modernas do que os mecanismos atrasados de guerra do Ocidente. Cara, eles não imaginou que a guerra seria travada com tanque e obus. Que doença, né? Dentro desse contexto, os árabes, que não são bobos nem nada, principalmente no momento que o Bin Sultan detesta de morte o Biden, os árabes armaram a cama de gato dos Estados Unidos. Começaram a vender petróleo e outras moedas que não o dólar. Mais até do que isso. Recentemente, o que acontece? Sauditas e iranianos, inclusive, fazem as pazes. Mas isso é tão grave para o Ocidente que eu vou deixar por último. O importante é que, paralelo a esse processo de vitória militar da Rússia, com desdolarização da economia mundial e a crescente independência de países como Índia e Indonésia, e vamos ser honestos aqui, gente, eu sei que é terrível ouvir isso, é terrível também falar, mas hoje o México, López Obrador, é um ator geopolítico mais importante que o Lula. Terrível dizer isso, mas López Obrador do México é mais importante geopoliticamente que o Lula. Não que o Lula seja desimportante, é que o Brasil hoje é, né? Enfim. A África, a África, vendo a China e auxiliada militarmente pela Rússia, começa a quê? A se libertar do imperialismo e do colonialismo europeu dos Estados Unidos. Certo? Então, até a África está se libertando. Fazendo cada vez mais negócio, não só com a China, mas com a Índia, com os árabes, com o Irã.
um acordo monetário cambial iraniano-africano. Cara, a última reunião da Organização da Unidade Africana, eles expulsaram os representantes de Israel. Expulsaram, chamaram segurança para tirar a mulher que representava a entidade sionista do ambiente. Então, os árabes, os africanos, os indianos, os indonésios, os mexicanos estão cada vez mais audazes. Bundão, por enquanto, é só nós. Eles estão muito mais audazes. Muito mais audazes. Sabe? Porque os Estados Unidos nunca tiveram respeito do mundo. Eles tinham medo do mundo. Respeito, não. E aí, quando o medo acaba, meu filho, aí, né? Por último, mas nem por isso menos importante, muito pelo contrário. Com efeitos tectônicos na geopolítica mundial, a paz alcançada pelos chineses e, com certeza, cimentada pelos russos debaixo dos panos, entre sauditas e iranianos. A inimizade entre sauditas e iranianos era usada pela entidade sionista e pelos Estados Unidos para desestabilizar o Oriente Médio sempre que eles podiam. A guerra na Síria foi resultado disso. A Síria era apoiada pelo Irã, os jihadistas apoiados pela Arábia Saudita. Certo? Agora, com os dois países fazendo a paz, não tem mais guerra. Ah, mas e os turcos? Os turcos são um fator de instabilidade. Mas eu diria que eles têm um terremoto de problemas para se preocupar. Geopoliticamente, pelos próximos 2 anos, a Turquia já era. Isso é ótimo, porque é o país mais encrenqueiro do mundo, depois dos Estados Unidos e da Inglaterra, é exatamente a Turquia. E agora, para o bem da paz do Oriente Médio, por pelo menos 2 anos, ela está desmobilizada. Certo? Por pelo menos 2 anos. Então, é isso. E o sistema bancário? O sistema bancário já era. E vamos explicar por quê brevemente, para não tomar o tempo de vocês. O sistema bancário já era, deixa eu até... Peraí, eu até fiz... Depois eu mostro para vocês aqui. Agora eu não quero tomar muito tempo, não. Mas, basicamente, dá para você entender por que o sistema bancário e o sistema capitalista como um todo está condenado, comparando os bancos americanos com os bancos chineses. Os bancos chineses têm patrimônio maior que a dívida. Os bancos americanos têm dívida de 10 a 30 vezes maior que o patrimônio. Quem tem uma dívida maior que o patrimônio é horrível. Mas ter uma dívida muito maior que o patrimônio é desastroso. Não bastasse isso, só para vocês terem ideia, o JP Morgan é vendido como um banco seguro. Vendido como um banco seguro. Mas você sabe quantos dólares o JP Morgan tem em derivativos? 63 trilhões. 63 trilhões. 40% do valor da Terra está nos derivativos do JP Morgan. Os bancos americanos, em conjunto, têm um total de derivativos estimado entre 1,7 e 2,3 trilhões de dólares. Se a gente soma um com outro, pega a média, 2 trilhões de dólares. Trilhões não, 4 trilhões de dólares. Perdão, 4 trilhões. Então, imagina o capitalismo com o pé na jaca de 2 quatrilhões de dólares. Incapaz de produzir, recebendo cada vez mais dólares desdolarizados dentro da própria economia, não tendo o que fazer com esses dólares, porque se levar para dentro os ativos banqueiros, é isso que estava acontecendo, gente. Para resumir aqui, por que os bancos quebraram? Lembra desse negócio dos dólares ser levado para dentro dos Estados Unidos? Porque o mundo está se desdolarizando? Então, o governo fazia esses dólares ser transformados em título da dívida e obrigava o banco a comprar esses títulos. Certo? Os bancos têm que ter uma certa percentual do próprio capital nesses títulos. Só que alguns bancos compraram mais para ganhar algum benefício do governo. E aí, quando eles precisam de liquidez, eles não têm dinheiro. Sabe por quê? O título do governo dos Estados Unidos era quase moeda. Valia quase valor de face. Só que à medida que o mundo se desdolariza, a economia americana entra em ruína, esses títulos que eram pedaços de ouro em papel, agora se transformam naquele papel que vale o que o mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional vale. Papel higiênico. E são 186 bancos dos Estados Unidos expostos nesses títulos.
Um deles, entre os 5 maiores do país, Wells Fargo. Quebrando, gente. Como eu disse, não vai ser uma vez. Mas vai quebrar. Vai ser pouco, 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 pouco. Bom. Está começando. 2 semanas atrás começou. Semana passada continuou. Esta semana vai ser pior que a passada. Semana que vem vai ser pior do que essa. Semana seguinte vai ser pior que a semana que vem. Daqui para frente vai ser assim. Escreva aí na estrelinha. Socorro a bancos, fusão de bancos, empréstimo para salvar bancos, vai ser cada vez mais comum. Mas isso não resolve, isso só piora. Por quê? Porque joga dinheiro na economia, aumenta a inflação, desvaloriza os ativos, ou seja, empobrece a sociedade. Não tem como dar certo. E não vai dar certo. Daqui para frente, em resumo, é só para trás. Só para baixo. Já era. E aí eu quero terminar lembrando que eu disse no começo. Não é porque esse mundo está ruindo e vai ruir muito em breve que um mundo melhor vai surgir, não. A história, aliás, mostra que costuma ser o contrário que acontece. Certo? Depois da crise de 29, nós tivemos Mussolini e o Adolf. Se a gente não permanecer atento, o mundo que vai surgir vai ser um mundo pior. E o que eu recomendo, particularmente? Mantenha a saúde mental. Turma, caminhe. Visite as pessoas que você gosta. Tente se alimentar bem. Guarde o mínimo que você puder de dinheiro em banco. Ou se tiver guardando em banco, guarde ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Lembre-se, Collor demonstrou que os governos não são confiáveis. Se você tiver um terrenozinho, planta mandioca, batata doce e moringa. Tem umas galinhas. Se prepare. Deseje o melhor, mas se prepare para o pior. Porque está chegando. Ok? De toda forma, eu não sei se eu consegui passar o que eu queria, ou se eu consegui atender expectativas, mas, gente, eu levei a sério. Ontem eu fui dormir 2h30 da manhã, porque eu li bastante. Ouvi bastante, vi bastante. Essas coisas não podem agir com irresponsabilidade. E tentei deixar o máximo possível de fontes do que eu falei aí no canal. Certo? Quem não está inscrito, gente, entra no nosso canal do Telegram. Tá tudo lá. E qualquer coisa que faltar, qualquer coisa que vocês quiserem, o canal é para isso, tá, gente? Eu só queria mais uma vez agradecer a todo mundo. E muito obrigado e tenha um bom domingo. Uma ótima semana que está iniciando. Que ela comece bem e segunda-feira em diante seja ainda melhor. E eu não vou produzir menos, eu não sei se segunda. Deixa eu só falar para vocês o que aconteceu. Hoje terminamos de colher o silo. Ontem foram 140 toneladas e a gente estava esperando no total 250 toneladas e colhemos 300. Isso é ótimo. Graças a Deus, a chuva acabou não sendo um inconveniente. Ela fez o capim crescer mais até do que a gente esperava. Colhemos 50 toneladas a mais. E tá, isso não vai significar que eu vou ficar rico, eu não vou ganhar, né? Não vou ver praticamente nada desse dinheiro. Mas eu preciso de emprego. Então, se o meu patrão está ganhando dinheiro, para mim isso não é ruim. E amanhã, em função disso, é um investimento que nós não sabíamos se teríamos condição de fazer, é plantar mais capim, porque custa dinheiro, gente, é sério. Dinheiro é caro. A gente, em função dessa colheita, digamos, extraordinária, a gente vai ter condição de fazer. E semana que vem inteira a gente vai passar plantando capim. É um capim massa, quem tem gado, conhece alguém que tem gado, que é criado de uma maneira mais, que chama BRS Capiaçu. Excelente. Dá para alimentar os animaizinhos sem recorrer a essa maldade que é a agroindústria. Dá para alimentar os peixinhos, as galinhas, não só boi.
É um capim extraordinário. Para proteger a terra protegida, você pode fazer uma agricultura ecológica. Porque você precisa jogar palha na terra. A terra não pode ficar descoberta. Mas isso eu quero falar numa outra live, né? Essa é de geopolítica. Então, nesse momento, eu só quero mais uma vez agradecer a todos, desejar que todo mundo tenha uma ótima semana. E é isso, gente. Agora a gente vai começar. Eu não estava fazendo almoço, estava fazendo feijão, não estou fazendo. E aí começar a fazer meu almoço. A gente costuma trabalhar na roça, todo mundo almoça às 11h30. E eu estava até, alguém me deu um conselho ótimo, gente. Tipo, uma dieta de baixo carbono, ou mesmo uma que eu sempre quis, que é uma vegetariana, mas eu trabalho na roça. Eu não posso simplesmente chegar lá no meio das outras pessoas e, não, gente, eu não como arroz. Não dá para comer essa carne de porco que vocês fez. O que os caras comem, eu tenho que comer. A pior coisa que você faz é dar a impressão que você é melhor do que alguém. Então, né, eu não sei se vocês entendem isso, mas a dinâmica é essa. Né, gente, eu não fiz as regras do mundo. E nem gosto tanto de seguir regra, mas né, eu preciso disso para viver. Então, mais uma vez, obrigado a todos e até.